Olá, meninas, meninos. Sou o professor Cirineu. Mais uma aula sobre calorimetria, física térmica, né? A física térmica estuda os efeitos de variação de temperatura e, e as quantidades de calor na matéria, né? Então, a física térmica é a física que estuda calor e temperatura. Então, na parte inicial da calorimetria, eu mostrei para vocês as trocas de calor, né? Nós falamos sobre calor trocado na matéria por três processos, né, diferentes: a convecção térmica, a condução térmica e a irradiação térmica, né? Aí nos três processos lá nós vimos que o calor só é transferido se houver diferença de temperatura. Caso contrário, não há trocas de calor, né? Então, nessa parte da calorimetria, nós vamos lidar com trocas de calor, mas só em uma modalidade. É o calor sensível. Então, o calor sensível, né, é o calor que provoca a variação de temperatura na matéria. Então, esse calor sensível é o calor que provoca única e exclusivamente variação de temperatura na matéria. Então, o calor sensível é o calor responsável por variar a temperatura em uma unidade de temperatura a matéria. Aí nós temos o calor sensível definido pela equação fundamental, que eu defini para vocês lá na aula anterior. Lembrando que a equação fundamental da calorimetria é o Q macete, né? Q macete, aonde nós temos a massa, né, ela é medida em quilograma ou gramas, né, as unidades mais usuais, quilograma ou grama. O calor específico é o que caracteriza o tipo de substância, isso eu mostrei para vocês também na aula anterior. O calor específico ele caracteriza o tipo de substância, né? Uma substância precisa mais ou menos calor para variar em uma unidade de massa, variar uma unidade de temperatura. Entanto, quanto o calor sensível ele faz com que varie a temperatura, o calor latente, que é o próximo tema, ele é o calor que faz com que a matéria mude o estado físico. Então, sempre é bom lembrar que nós estamos vendo unicamente o calor chamado calor sensível, não é? O calor que ele provoca única e exclusivamente a variação da temperatura da matéria. Então, ele não há mudança de estado físico quando nós tratamos de calor sensível, né? Única, exclusivamente no processo é variar a temperatura da matéria, né? Então, aí nós temos a função da calorimetria, né? A função que é chamada equação fundamental da calorimetria, o Q macete, né? Lembrando que a massa estabelecida no sistema padrão de unidade, né, ela é medida no sistema internacional é o quilograma, o quilo. Então, nós podemos usar o quilograma ou nós podemos usar a unidade de grama. Tá? Então, são duas unidades. Se eu vou analisar a quantidade de calor sensível no sistema internacional, né, lembrando que o calor, né, a quantidade de calor, ela é o joule, né, o joule ou a caloria. Você pode utilizar essas duas medidas, a caloria ou o joule. O calor específico ele caracteriza o tipo de substância. Então, se nós pegarmos o calor específico, por exemplo, da água, a água necessita de 1 caloria para uma unidade de massa de água variar 1 grau de temperatura. Então, se nós pegarmos o calor específico da água, nós vamos perceber que a água ela é uma substância que ela demora para esquentar, né? Demora para esfriar, mas também demora para esquentar. Ou seja, para variar a unidade de temperatura da água, né? Se pegamos, por exemplo, 1 caloria, né? Eu pego o calor específico em calorias, gramas em graus Celsius. A água, a substância água, ela precisa 1 caloria. Se pegarmos o gelo precisa meia caloria para variar em 1 grama uma unidade de temperatura. Então, aqui, se nós compararmos, por exemplo, gelo
e o ferro, o gelo e o gelo seria um isolante comparado com o ferro. Por quê? O ferro é um metal, é um ótimo condutor de calor. Notem aqui 0,1, 0,11, né? 0,1 caloria para 1 grama variar 1 grau, enquanto o gelo precisa meia caloria. Isso explica porque os esquimós, né, lá na região fria do planeta, eles usavam os iglus, e hoje um sobrevivente, né, se pegar numa tempestade nevasca, né, ele pode construir uma caverna, né, construir uma forma de abrigo, um abrigo para se proteger da temperatura, porque o gelo vai formar uma camada isolante, né, Então, o ferro ele é um condutor, já o gelo é um isolante comparado com o ferro, né? Se nós pegarmos a prata e o ferro, nós vamos ver que a prata ainda mais, observe aqui 0,06, né? Estou observar aqui a 0,06. O calor específico da prata, né, ele ainda é menor que o calor específico do ferro. Notem que a primeira casa decimal depois da vírgula é o 0. Ainda precisa pular mais 4 unidades para chegar em 1, enquanto o ferro já está em 1. Então a prata, se receber a mesma quantidade de calor que o ferro, a prata vai aquecer antes, né, vai ter uma variação de temperatura maior que o ferro. Se nós esquentarmos o ferro, né, com a mesma quantidade de calor e a água fornecendo a mesma quantidade de energia, a água vai sofrer uma variação de temperatura menor que a do ferro. Então, o calor específico, ele caracteriza a substância. Qual é a quantidade, né, de calor sensível, né, que você vai fornecer para uma unidade de massa variar 1 grau de temperatura. Então, o calor específico ele caracteriza a substância. Nós já tratamos disso na aula teórica. Então, a quantidade de calor necessária para variar uma unidade de temperatura, uma unidade de massa, a substância. A capacidade térmica, portanto, só voltando um pouquinho então aqui, né? Eu quero determinar o calor específico de uma dada substância. Eu posso utilizar a equação fundamental da calorimetria, o Q macete, ou eu posso utilizar também em função da capacidade térmica e da quantidade de massa, certo? Então eu posso determinar o calor específico da substância pela equação fundamental da calorimetria, o Q macete, né? Bom, então indo agora para capacidade térmica do corpo depende da quantidade de massa do corpo. Enquanto o calor específico lhe caracteriza a substância, a capacidade térmica determina quantas calorias seriam necessárias para variar 1 grau de temperatura um corpo qualquer, um objeto qualquer. Eu tenho um objeto qualquer, esse objeto de uma massa, de uma quantidade de massa, ele vai receber uma quantidade de calor e vai variar a temperatura em uma unidade. Tá? Então, o calor específico, ele não interessa a quantidade de massa, já a capacidade térmica nós temos que levar em conta a quantidade. Seria o equivalente em você analisar um bloco de gelo de 1 quilo e analisarmos um bloco de gelo de 10 quilos. Fornecendo a mesma quantidade de calor para o bloco de gelo, vamos perceber que o de maior quantidade ele vai sofrer uma variação de temperatura menor que o bloco de gelo com a menor quantidade. Então, a capacidade térmica que um corpo tem recebendo calor para variar uma unidade de temperatura, né? Aí nós definimos capacidade térmica, né, com a quantidade de calor dividida pela variação de temperatura. E aí entra o sistema de unidade, né, o sistema de unidade que nós já vamos tratar também. Eu também posso definir a capacidade térmica em função da quantidade de massa. Né, a quantidade de massa, aí eu devo levar em conta o calor específico. Então, as unidades no sistema internacional de calor
é o joule ou a caloria, a unidade de temperatura é o grau Celsius, né? Ou no sistema internacional o Kelvin. Então, joule sobre Kelvin ou caloria sobre grau Celsius, o sistema de medidas, unidade padrão, sistema internacional. E com isso, né, eu vou resolver uma questão exemplar, um exemplo sobre a calorimetria, onde nós vamos analisar a quantidade de calor que uma certa substância vai receber. Né? Então eu tenho, para elevar a temperatura de 200 gramas de uma substância, de calor específico igual a 0,6 caloria por grama em graus Celsius, de 50 graus Celsius de 20 graus Celsius para 50 graus Celsius. Será necessário fornecer uma quantidade de calor igual a... Bom, eu quero observar um processo de variação de temperatura, para elevar a temperatura de 20 graus para 50 graus. Então, qual é a equação que eu vou utilizar? A equação fundamental da calorimetria. Usando a equação fundamental da calorimetria, nós vamos encontrar a quantidade de calor. Então, escrevendo a equação fundamental, né, que o calor sensível, aqui macete, então massa, calor específico e variação de temperatura, o delta T. Lembrando que o delta T, gente, esse delta T aqui é a variação de temperatura. O delta T é igual à temperatura final, né, o TF, menos a temperatura inicial, TI. Então aqui no problema diz que o bloco é aquecido de 20 para 50. Então final 50 graus, inicial 20 graus. O calor específico dessa substância é 0,6 calorias por grama em 1 grau Celsius. Então, calorias, graus Celsius e grama. Como todas as unidades estão compatíveis, então é só lançar na função da calorimetria e fazer os cálculos, né? Então, eu quero saber a quantidade de calor. Quantidade de calor sensível para variar a temperatura. Nós temos a massa. Qual é a massa no enunciado? O enunciado diz que para elevar 200 gramas da substância. Então, 200 gramas. Multiplica isso pelo calor específico da substância. Ele disse que a substância precisa 0,6 calorias para 1 grama variar 1 grau. Então, 0,6. 0,6 gramas graus Celsius. E por último, nós temos a variação de temperatura, né? A matéria ela varia de 20 graus para 50 graus. Então, multiplica. A temperatura final, nós observamos que ele para em 50 graus e a inicial é 20. Então, 50 graus Celsius menos 20 graus Celsius. Você faz a análise de medida, né? Eu estou carregando todas as unidades de medida para não ter problema no final, né, no cálculo, não ter problema de unidade de medida. Então aqui ficaria simplificando em cima grama, simplificado com grama embaixo, graus Celsius embaixo, simplificado com graus Celsius em cima, sobrou a unidade de caloria. Então, caloria é a medida que eu vou utilizar. Portanto, então, aqui nós vamos ter a variação de temperatura se dá em 30 graus, né? Então, a quantidade de calor sensível vai ser 200 multiplicado por 0,6, vou carregar a unidade, né, que é o caloria, e multiplicado pela variação de temperatura aqui, essa variação aqui, que se dá em 30 graus. Então, 30, eu simplifiquei a unidade.
Aí eu vou ter, por exemplo, aqui, eu tenho 1, 2, 3 casas decimais, 3 zeros. Aqui eu tenho uma casa decimal depois da vírgula, né? Eu tenho 3 depois da vírgula e uma antes da vírgula. Então isso quer dizer que esse zero aqui eu posso simplificar com o 3, com o 30, que vai ficar 3 vezes 6, 18. Certo? 18. E 18 vezes 200. Então, a quantidade de calor sensível vai ser 2 vezes 6, 12. 12 vezes 3, 36. 2 vezes 6, 12. 12 vezes 3, 36. Então ficaria 36. 36. Veja que esse zero eu simplifiquei com essa casa aqui da vírgula, sobrou 2 zeros. Então aqui 2 zeros. E a unidade que me restou é a caloria. Certo? Então é um exercício montado para você definir a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 20 para 50 graus. Foram necessárias para essa substância de calor específico 0,6 caloria por grama em graus Celsius, 3.600 calorias. Certo? Então, com isso, nós fizemos uma aula prática da equação fundamental da calorimetria e nós podemos exercer mais exemplos, né, fazer mais atividades na próxima aula, que eu posso resolver mais um exercício para vocês. Então, eu vou ficar por aqui e até a próxima aula.